considere maldito, não receba, rejeite. Então, o Evangelho ele tem uma característica própria, ele tem uma particularidade, ele não se inflama, ele não se mescla com determinadas propostas que têm sido divulgadas hoje. E nós, como igreja de Deus, nós precisamos estar bem atentos a isso. Nós precisamos ter uma compreensão real do Evangelho. Nós precisamos ter um entendimento do plano de Deus, para que a gente não venha ser levado, conduzido por toda e qualquer meio de doutrina, para que a gente não venha ser embaraçado em doutrinas malignas, perversas, e que não condiz com a realidade do Evangelho. O apóstolo Paulo ele disse para Timóteo, que era jovem pastor, líder de uma igreja, para que ele tomasse cuidado, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. Então a doutrina bíblica é o que traz para nós a certeza, a marca da promessa de Cristo, de vir buscar o povo, de vir buscar a sua igreja, a nação eleita e o povo adquirido. Hoje, há muitos segmentos de ensino. A doutrina da prosperidade, que foca apenas na prosperidade. Aquelas pessoas que acham que os dons, eles salvam, que eles é a suprema manifestação de Deus na vida das pessoas, enquanto que não é, que o verdadeiro e o principal dom de Deus é a transformação da vida, é o fruto do Espírito, é o novo nascimento, é a identidade espiritual, é o parecer mais com Cristo, é o se identificar mais na imagem da semelhança do Senhor, é se aperfeiçoar, moldar, é tomar a cruz e seguir após Ele. A promessa de Deus, trata do Evangelho, ela trata da questão da mudança, de forma que a Bíblia diz que todas as coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando nós aceitamos a Jesus, não é que Ele não possa, que Ele não queira, que Ele não vá fazer um milagre. Pelo contrário, Ele faz, Ele realiza, Ele manifesta o seu sobrenatural, mas na vida daqueles que andam em santidade, daqueles que compreendem que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é poder, paz, alegria do Espírito Santo, é gozo, alegria espiritual. É isso que nós precisamos compreender. Quando a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se agrada primeiro de Deus, aprende a ter relacionamento, aprenda a ter intimidade, aprenda a ter comunhão, zelo das coisas de Deus, tema ao Senhor. Aí sim você vai ver os céus abertos e a manifestação do poder de Deus na sua e na minha vida, no nome santo de Jesus. Hoje, quando muitas pessoas falam do Evangelho, restringe apenas a questão material que Deus pode fazer, como se a manifestação de Deus na história da humanidade, como se o Evangelho se restringisse a isso. A Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 12, verso 15, que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Quer dizer, não é a questão de eu ter, eu possuir, que vai mostrar que eu sou um homem de Deus. Deus está preocupado, na verdade, quem você é de verdade. Quem você é. Se o Evangelho conseguiu te mudar, se você abriu espaço, como diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e lá. Se tu abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. O Evangelho fez essa proposta de Deus para as nossas vidas, de forma que nós, abrindo a porta da nossa vida para a entrada e da habitação do Espírito Santo, nós possamos ser tabernáculos do Deus vivo e transformados segundo o governo, a regência e a operação do Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo está dizendo que há muitos fraudadores, que há muitas pessoas trazendo de forma errada o Evangelho, e como já tentaram enganar muitas pessoas, e muitas pessoas se deixaram persuadir, se convencer da felicidade. Ele está dizendo que na igreja, nos últimos dias, isso também vai ser muito comum, que a igreja da
no arrebatamento, que nesse período da igreja, que nessa época em que nós estamos encaminhando para o fim de todas as coisas, a qual o Senhor virá sobre as nuvens para buscar a sua igreja. Ele diz que esse tipo de ensinamento, esse tipo de manifestação de pessoas que adentram a casa e arrebatam o rebanho inteiro, quando a Bíblia diz que, se possível for, enganarão até os escolhidos, é justamente nessa questão, porque a partir do momento que eu saio do caminho que Deus traçou, do caminho que Deus proporcionou para a igreja caminhar, e através desse caminho chegar à salvação em Cristo, quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém verá o Pai senão por mim. Então, para que nós venhamos alcançar a vida eterna, a salvação, é necessário que nós estejamos caminhando em Cristo e com Cristo, em comunhão e em zelo da palavra do Senhor. É bem comum hoje, irmãos, as pessoas gostarem, serem atraídas, serem seduzidas por argumentações, por chavões que manifestam na realidade um certo poderio na vida de quem fala. Mas a realidade é que todos nós somos carentes e necessitados de Deus. Nós precisamos compreender cada vez mais os intentos de Deus para as nossas vidas e saber que, se nós não abrirmos mãos do egoísmo, da soberba, da exaltação, da presunção, desses fatores que moldam o homem natural e não o homem espiritual, se nós não abrirmos mão desses fatores, desses frutos da carne, como diz a palavra de Deus lá em Gálatas, nós não alcançaremos a vida eterna. E de forma que, como igreja e como espectadores daquele grande dia, porque nós queremos ver, nós queremos provar, nós queremos sentir a realidade dessa promessa. E por querer isso, é necessário que nós venhamos nos apegar com o verdadeiro Evangelho, com a verdadeira proposta de Deus, mesmo que isso implique em guerras internas e externas, mesmo que isso implique em abrir mão, muitas vezes, das propostas que muitos estão aí divulgando em termos de facilidades. Esse Evangelho que traz facilidades, imediatismos, essas propostas na realidade, elas estão sendo todas. Quem é que não quer? Quando uma pessoa está passando por um problema financeiro, quem é que não quer receber de Deus uma provisão que traga abastança na vida financeira? Porém, a Bíblia diz que o caminho é estreito e que a porta larga produz a perdição. E a Bíblia diz que são muitos os que entram por ela. Quando Paulo fala da falsa doutrina, quando ele fala do engano, da figura de Janes e de Jafé, ele está dizendo que isso vai ser bem comum, que isso vai cativar, vai chamar, vai atrair multidões, mas que Deus não está nesse negócio, porque na realidade a proposta de Deus é que você e eu acumule tesouro no céu e não na terra.